Amém? Que noite especial, onde os nossos olhos estão voltados unicamente para aquele que é digno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro culto de ceia, primeiro culto de ceia do ano de 2024, e o nosso coração ele está cheio de gratidão, expectativa por tudo que Deus ainda vai fazer na vida da sua igreja nesse ano. Espero que o seu coração também esteja assim. Antes de prosseguirmos com a pregação, eu queria aqui desejar boas-vindas para você que nesta noite nos visita pela primeira vez. Quero dizer que você é bem-vindo neste lugar, e o nosso desejo, nossa oração é que você volte mais vezes e faça parte desta família da fé, desta igreja local. E ao final, por gentileza, não vá embora rapidamente. Nós temos um presente para você que nos visita pela primeira vez. Ao final ali nós temos os nossos voluntários, eles estão ali com os crachás. Eles têm um presente especial para você. Eu quero compartilhar um texto nesta noite, neste início de ano, que certamente vai nos trazer um norte a respeito do nosso posicionamento na vida, seja no ministério, fora do ministério, em qualquer ambiente que nós transitarmos. O tema da palavra essa noite é devoção e serviço. E para isso, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, ou ligue comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Devoção e serviço. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Todos se encontraram? Amém? Assim diz o texto. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi amplamente lida nesta noite, e nós oramos confiando de que somente o Senhor tem poder para transformar vidas e famílias, Pai, porque como seres humanos nós somos imperfeitos, limitados, e nós confiamos e dependemos no agir da verdade da sua palavra e do teu Espírito Santo que habita em nossas vidas, Pai. Portanto, nessa noite nós te pedimos, faz nas nossas vidas aquilo que só o Senhor com a tua forte mão pode fazer, Deus. Que nesta noite, de uma vez por todas, possamos escolher a boa parte, aquilo que mais importa, entendendo que Cristo é tudo o que nós mais precisamos, Pai. Reacende as chamas do nosso coração, ilumina o nosso entendimento, transforma a nossa família, muda as nossas vidas nessa noite, Pai. Assim como foi cantado, que os nossos olhares estejam voltados para o Senhor, que estejamos radiantes ao te contemplar nessa noite, no Espírito, na palavra e na comunhão com a igreja, Pai. Mas muda o nosso coração, ó Deus. Não permita, Senhor, que saiamos do mesmo jeito que entramos, porque cremos que o Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. O
O Senhor é um Deus de novidade de vida, Pai. Portanto, nós estamos aqui de coração aberto te pedindo, ó Deus, através da Tua palavra pregada, muda o nosso caráter, muda o nosso viver nessa noite. Pelo poder do Teu Espírito, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. De acordo com o texto, Jesus está a caminho de Jerusalém e no trajeto ele decide entrar numa pequena aldeia chamada Betânia. E justamente nessa pequena aldeia de Betânia, Jesus ele tinha alguns amigos conhecidos como Marta, Maria e Lázaro. E para entender melhor o contexto, depois na sua casa, você pode ler os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, que tem uma história um pouco mais completa. No entanto, de acordo com o texto que acabamos de ler, está aqui sendo citado apenas Marta e Maria. E olhando para as duas, nós temos a personificação de dois estilos completamente distintos, de duas pessoas completamente diferentes em suas atitudes e em seus comportamentos diante da presença de Jesus. Porque, de um lado, Marta é símbolo de trabalho, enquanto Maria é símbolo de adoração. Marta tem comportamento ativo, enquanto Maria tem comportamento contemplativo. Marta representa o serviço cristão, enquanto Maria representa a devoção cristã. Portanto, olhando para esse texto de uma forma objetiva, natural, quais lições podemos aprender com essas características distintas, porém complementares? Quais lições podemos aprender tanto com Marta, Maria e, não menos importante, com nosso Senhor Jesus? Portanto, nesta noite vamos trabalhar com 3 lições a partir do texto que foi lido. E antes de tudo, a primeira lição e mais importante da noite é nós aprendermos a ter um coração cheio de devoção, assim como foi o coração de Maria diante de Jesus. Porque o verso 39 nos diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Olhando para o texto, nós entendemos que o cristão precisa ter uma vida de devoção. E Maria, aqui para nós, é um símbolo de devoção, é um exemplo de vida de devoção. Ela é para nós esse exemplo, antes de tudo, porque Maria, de acordo com o texto, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo do seu ensino. Isso indica que Maria possuía o desejo de aprender com Jesus. Ela queria estar com Ele, aprender com Ele, ser discipulada por Ele. E por isso ela demonstrou devoção, afeição, contemplação. Mais do que fazer coisas para Jesus, ela quis estar com Ele e aprender dele. Resumindo, Maria quis ser discípula. Só para você entender, no contexto do primeiro século, cuidar da casa e receber visitas eram tarefas exclusivamente atribuídas às mulheres. E de acordo com o judaísmo, somente os homens poderiam ser discípulos. E apenas os discípulos poderiam assentar-se aos pés de um rabi, de um mestre. Por exemplo, quando estudamos a história do apóstolo Paulo, nós vemos que a Bíblia diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então isso indica que Gamaliel, ele era o mestre, ele era o rabino, enquanto Paulo era o aprendiz, ele era o discípulo, o aluno naquele contexto. Portanto, de acordo com a cultura judaica, estar aos pés de alguém significava desejo de aprender, desejo sincero de ser discipulado. No entanto, Maria, ela foi contra a cultura do seu tempo. Ela foi ousada. O desejo de aprender era tão grande que naquele momento ela se lançou aos pés de Jesus. Ela estava ouvindo e guardando tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Seu coração estava sedento em aprender com Cristo.
Por isso Maria é para nós exemplo de devoção. Agora, não apenas por isso, porque Maria também, ela parou tudo para ouvir o que Jesus falava. E quem sabe, trazendo para os dias de hoje, é tempo de você parar algumas coisas na sua vida. Quem sabe hoje é o dia de você voltar a ouvir o que Jesus está ensinando, voltar a prestar atenção nele. Talvez no ano de 2024, quem sabe você vai ter que rever muita coisa nessa sua agenda doida. Talvez você vai ter que dizer não para muitas coisas e muitos convites. E diga-se de passagem, às vezes para dizer não tem que ter coragem. Nem sempre é fácil dizer não. Quem sabe hoje é o dia de você se colocar novamente aos pés do Mestre, de você ter novamente o desejo de aprender com Ele, de estar com Ele. Porque muitos cristãos, infelizmente, de forma mecânica, só querem fazer, mas nem todos querem parar tudo para estar com Jesus e aprender com Ele. Maria é para nós exemplo de devoção, porque ela escolheu a boa parte. E Jesus deixa bem claro que ninguém poderia tirar isso dela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: Maria, a cultura do tempo diz que por você ser mulher, você deveria apenas estar na cozinha servindo e não na sala aprendendo. Maria, a religião diz que pelo fato de você ser mulher, você não poderia estar sentada aos pés de um rabi para aprender. Mas Maria, eu, Jesus, te digo que você pode. E ninguém pode tirar de você essa boa parte. Ninguém vai tirar de você o direito de ser uma seguidora minha. E que nesta noite possamos assumir o mesmo compromisso, a mesma atitude que Maria assumiu, de escolher de uma vez por todas a boa parte. E ao escolher a boa parte, eu creio que ninguém vai tirar isso de você. Escolha a boa parte. Se coloque aos pés de Jesus e pare para ouvir o que Ele tem para ensinar. Às vezes, quem sabe você vai olhar para a sua agenda e ela vai estar lotada de tarefas, de atribuições, mas você vai dizer o seguinte: eu tenho muitas coisas para fazer, mas de todas elas, a mais importante é eu estar a sós com o meu Senhor. Ainda que você tenha que parar tudo, você não vai abrir mão, porque essa de fato é a melhor parte do seu dia. A boa parte é estar com Jesus. A boa parte para mim e para você é contemplar a Cristo, é ouvir a Cristo, é ter comunhão com Ele e aprender dEle, é imitá-lo e ser um seguidor fiel de Cristo. Isso é ter uma vida de devoção. Então quem sabe nesse ano você vai fazer diferente. Todas as manhãs você vai escolher a boa parte. Quem sabe você vai fazer que nem Martinho Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 3 horas por dia, eu não vou conseguir fazer nem metade. O diabo vai ter vitória o dia inteiro. Porque quando você ora, escolhe a boa parte, você está entendendo que tudo é resolvido não nas forças do seu braço, mas na força do seu Senhor. Você escolheu a boa parte. E essa é a primeira e a mais importante lição que precisamos aprender como igreja. Haja o que houver, como cantamos. Precisamos escolher a boa parte. A segunda lição que podemos extrair do texto é olharmos para o cenário e o comportamento de Marta. E o texto, a partir do verso 40, diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. É claro, meus irmãos, que olhando para a Escritura Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, nós temos base sólida em favor do serviço cristão. Se você se recordar de Mateus capítulo 20, o próprio Jesus diz que veio até nós não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque quando você serve pessoas, é como se você estivesse servindo o próprio Deus. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu.
Então nós temos base bíblica sólida para desfrutar e praticar do serviço cristão. E olhando aqui para a vida de Marta, vamos ser sinceros, Marta é um exemplo de serviço. Marta foi responsável por hospedar Jesus na sua própria casa. E de acordo com o verso 38, foi Marta quem o recebeu. E provavelmente a chegada de Jesus em sua casa era aquele tipo de visita surpresa. Sabe, aquela visita que aparece de surpresa na sua casa, sem ter ninguém combinado nada? Pois é, eu creio que foi mais ou menos isso que aconteceu com Marta. Só que tinha um probleminha com essa visita surpresa. Porque o Senhor Jesus, ele não costumava andar sozinho. Geralmente tinha uma turma com ele. Então você imagina Jesus batendo lá na porta da casa de Marta, e ela abre e vê Jesus, fala: Jesus, que surpresa boa, vem me visitar. E de repente, aparece ali André também. Oi André, você também veio. Depois aparece Bartolomeu também, depois Pedro, Tiago e João, aí vai. Mateus, Felipe, Tomé, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e até o traidor veio, Judas Iscariote, vem a turma toda. Que baita surpresa essa visita que Jesus trouxe. Então, eu imagino a cena que Marta, sem planejamento prévio, recebe aquele tanto de gente na sua casa, e eu imagino que ela deve ter ficado aflita, ela deve ter pensado: gente, 13 convidados na minha casa, a demanda é grande, será que vai ter prato para todo mundo? Será que a farinha vai dar? Será que eu vou conseguir cozinhar a tempo? Será que tem lugar para todo mundo se acomodar? Quando chega uma visita de surpresa na nossa casa, a gente tem o hábito de dizer que vai colocar água no feijão, né? E haja água no feijão para o contexto aqui de Marta, meus irmãos, porque Marta sabe que a demanda é grande, e como boa anfitriã, ela precisa correr contra o tempo, ela tem que ser Masterchef de Israel, ela tem que trabalhar muito para servir muito bem todos os seus convidados. Então, olhando, Marta é uma mulher que, poxa, ela tem características, é uma mulher acolhedora, hospitaleira, anfitriã, é aquela mulher proativa, que trabalha, que se dedica, que serve com excelência. Talvez numa linguagem empresarial dos nossos dias, é aquela mulher da produtividade, da alta performance. Então, Marta é um exemplo de serviço cristão excelente. Então, Marta, para nós, é uma mulher cheia de qualidades. No entanto, apesar de todas as suas qualidades, Marta acabou se perdendo em meio ao serviço. E quais são as evidências bíblicas de que Marta se perdeu em meio ao serviço? Primeira delas, o texto diz que Marta estava agitada demais. Ela se perdeu no serviço porque estava com um comportamento agitado e um temperamento inquieto. Mesmo Jesus se fazendo presente na sua casa, ela estava agitada demais, distraída demais com as suas preocupações. O Messias está na casa de Marta, porém Marta não está em si mesma, ela está fora de si. Estava inquieta demais, preocupada demais, distraída demais, e por isso ela não consegue perceber Jesus, ela não consegue ouvi-lo, porque o barulho da sua própria agitação é ensurdecedor. Marta se perdeu, ela reduziu a beleza do serviço cristão a uma medíocre vida efervescente, que esquenta a cabeça e esfria o coração. Marta se perdeu, totalmente. Meus irmãos, cuidado com a agitação da vida, cuidado com essa agitação toda, cuidado para não se perder, porque aqueles que vivem agitados demais de um lado ao outro, são pessoas que infelizmente colocaram as suas vidas no piloto automático, são aqueles que fazem por fazer, são reféns de um automatismo pecaminoso, são escravas de uma vida mecânica, vivem apenas em função de executar tarefas e cumprir cronogramas, e uma pessoa assim já está com a alma totalmente dessensibilizada, ela não consegue mais sentir, mais ouvir, ela não tem mais a capacidade de enxergar o que é belo. Infelizmente, nos nossos dias, tem pessoas que se perderam no trabalho excessivo,
Tem gente que não sabe mais o que é o descanso. Tem gente que não sabe a hora de parar. Tem gente que não sabe mais o que é o silêncio, o que é a contemplação diante de Deus. Não sabem porque estão agitadas demais, inquietas demais, distraídas demais para perceber que Jesus está em casa e Ele está falando. Quantas e quantas vezes o nosso coração se encontra endurecido pelo excesso de atividades, de compromissos, de agendas. Quantas vezes estamos por aí inconscientemente idolatrando a produtividade ao ponto de perdermos a sensibilidade espiritual, ao ponto de não ouvirmos mais a voz do Rabi, do Mestre, dentro da nossa própria casa. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? Qual foi a última vez que você parou tudo para sentar no chão e brincar com seus filhos? Qual foi a última vez que você passou horas rindo com a sua família? Qual foi a última vez que você parou para tomar café com um irmão, com um amigo, sem ter que ficar olhando no celular a cada 2 minutos? E onde é que vamos parar se continuarmos com essa agitação? Porque a maioria das pessoas que eu cumprimento, as pessoas dizem: ah, pastor, eu estou na correria. Você está na correria? Quando foi que você entrou nessa correria? Ou melhor, quando é que você vai sair dela? Eu estou pregando para mim, para minha casa. Cuidado com essa correria. Cuidado com essa agitação. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. E perder a sua fé. Pior de tudo, eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer. Eu sei que todos nós temos responsabilidades. Mas nós não podemos perder a alma. Nós não podemos perder o coração. Nós não podemos desprezar os relacionamentos. Não podemos negligenciar o descanso, o silêncio, a contemplação e principalmente o nosso relacionamento com Cristo. Marta estava agitada demais. Não seja assim. Aquiete a sua alma. Acalme o seu coração. E não se perca em meio ao trabalho excessivo. Olhando para Marta, o texto diz que ela estava ocupada demais. Jesus estava na casa de Marta. Porém, ela estava muito ocupada para se relacionar com Jesus. Ela estava tão dominada pelo ativismo. Ela estava tão concentrada em fazer coisas para Jesus, que não teve tempo para ouvir o que Jesus estava dizendo. E aqui eu trago para a vida ministerial, porque às vezes alguns cristãos se comportam como Marta. São pessoas que com a própria vida estão dizendo: Jesus, eu não tenho tempo para você, porque eu estou ocupado demais fazendo coisas para você. E a pior coisa é quando um cristão diz que não tem tempo para Jesus, porque está ocupado demais fazendo a obra de Deus. Ele passa tempo fazendo a obra de Deus, mas não gasta tempo com o Deus da obra. Ele não ora, ele não adora, ele não contempla, não ouve, não aprende, não lê a Escritura, ele não se relaciona, ele só faz. E é muito triste quando o serviço substitui a intimidade. É muito triste quando o trabalho substitui a comunhão. Então, meu irmão, nessa noite, não troque o espiritual pelo braçal. Pare de apenas fazer coisas para Deus e comece a fazer com Ele. Porque devoção vem primeiro, o serviço vem depois, a comunhão vem primeiro, o trabalho vem depois, porque Deus não é o nosso patrão, Ele é o nosso Pai. E o que Ele quer de nós é relacionamento. Serviço ao reino de Deus
é algo muito importante. Só não é mais importante que a relação. Porque se essa suposta obra de Deus estiver prejudicando a sua comunhão com Ele e com o corpo de Cristo, é sinal de que você já se perdeu. É sinal de que está na hora de você desacelerar, de parar um pouco e se dedicar às relações para a glória de Deus Pai. Aqui na igreja local existem pessoas que são excelentes em servir, mas que às vezes acabam se perdendo em meio a tanto serviço. É por isso que eu já disse uma vez, aqui na Iba Centro, nós temos um princípio. Qual é o princípio? Aqui na igreja local, ninguém assume mais do que 2 funções. Aqui ninguém assume mais do que 2 ministérios. O ideal é você assumir apenas um. Mas se você estiver assim, vibrando mesmo, não pastor, eu estou vibrando com Jesus, estou que nem Toyota na banguela, faca na caveira, quero assumir 2 ministérios, então tudo bem, pode assumir 2 ministérios, agora mais que 2, não. Porque se existem pessoas tendo que assumir mais do que 2 ministérios, está tudo errado. É sinal de que existem poucos fazendo muito e muitos não fazendo nada. E nós não queremos isso para a igreja local. Nós queremos construir uma igreja local saudável, onde não existe peso sobre a vida dos membros. Então, o fazer nunca pode ser mais importante do que o ser e o estar com Cristo. E como eu sempre brinco aí nas mídias sociais, na vida cristã, o verbo to be vem primeiro e o to do vem depois. Ou seja, primeiro você precisa ser como Cristo, estar com Cristo, para depois pensar em fazer alguma coisa para Ele e para a glória dEle. Então não abandone a Deus por causa da obra de Deus. A relação vem sempre antes do serviço. Não seja como Marta, que estava tão ocupada fazendo coisas para Jesus que não teve tempo para ouvir o que Ele estava falando. Marta se perdeu completamente. E ela se perdeu porque a partir do verso 40 o texto diz que ela se aproximou e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Peça para que ela venha me ajudar. Marta se perdeu em meio ao serviço porque no texto aqui é perceptível que ela começou a reclamar, a tomar satisfação. Ela começou a fazer comparações. Eu estou fazendo e ela não está. E quando um cristão cai no nível das comparações, é porque ele já se perdeu há muito tempo. E nós precisamos entender que o nosso serviço é sempre para a glória de Deus e não para impressionar os homens. Porque se aquilo que você faz não é para a glória de Deus, você vai sempre reclamar, criar confusão e sempre ficar fazendo comparações. Foi isso que aconteceu com Marta. Ela estava servindo, e de repente ela deve ter pensado assim: gente, cadê minha irmã? Cadê Maria que não está aqui me ajudando com as questões da casa? E aí Marta dá uma olhadinha lá da cozinha e vê Maria na sala, sentadinha, ouvindo Jesus. E quem sabe, provavelmente ela deve ter pensado assim: poxa, eu estou aqui, me matando de trabalhar, e a bonitona da Maria, aquela preguiçosa, está lá sentadinha, ouvindo os papos de Jesus. Então, diante desse cenário, o que é que Marta fez? Ela foi até Jesus apresentar a sua queixa, ela foi reclamar, foi demonstrar a sua indignação. E aqui nós nos deparamos com um grande absurdo, porque Marta ignorou o convidado e foi rude com a própria irmã. Da mesma forma é com a gente. Todas as vezes que nós não escolhemos a boa parte, todas as vezes que nós ignoramos o noivo, nós vamos tratar os nossos irmãos com hostilidade, de maneira rude. Marta, ela quis de modo grosseiro acusar Jesus de ser conivente com a postura de Maria. Marta se aproximou de Jesus não para ouvi-lo, mas para reclamar e tomar satisfação. Ela ficou indignada porque ela pensou que Maria não estava fazendo nada. No entanto, meus irmãos, parar tudo para ouvir Jesus, isso não pode ser chamado de fazer nada. Pelo contrário, uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida é parar para ouvir a voz de Jesus. Por isso entendemos que ela se perdeu completamente, agitada demais, inquieta demais, distraída demais.
Existe um coração como o de Maria, de devoção. Existe um perfil como o de Marta, que serve com excelência, porém nós temos que tomar cuidado para não nos perdermos em meio ao ativismo. E por fim, nós temos a análise de Jesus diante dessas duas mulheres. Os versos 41 e 42 dizem: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Em sua análise, com muito amor, Jesus ele repreende Marta e ele elogia Maria. É como se Jesus estivesse dizendo: Marta, você escolheu apenas ação, porém Maria escolheu contemplação. Ela escolheu a boa parte, e eu não posso tirar isso dela. Marta, você quis apenas fazer coisas para mim, mas Maria quis o melhor, ela quis estar comigo. E aqui no texto, Jesus não repreendeu Marta por estar trabalhando ou por estar servindo, porque trabalhar e servir são coisas boas, são coisas lícitas. Porém, Jesus repreendeu Marta por ter se perdido em meio ao trabalho, por ter se perdido em meio ao serviço excessivo. Então Jesus a repreendeu porque ela havia esquecido do principal, que era estar com Ele. Servir é bom, mas o principal é estar com Jesus. Porque não adianta você fazer muitas coisas para Ele, se você nunca para ouvi-lo, para se relacionar com Ele. Então nessa noite, em nome de Jesus, escolha a boa parte, escolha o principal, se coloque aos pés de Jesus, ouça o que Ele está ensinando, aprenda com Ele, esteja com Ele, seja um discípulo, porque a nossa boa parte é Cristo. Eu quero concluir pedindo que você compreenda esses dois pilares da vida cristã: devoção e serviço. Compreenda esses dois fundamentos, mas faça isso de maneira equilibrada, faça isso de forma responsável e cuidado para não se perder. Marta estava trabalhando, Marta estava servindo, ela estava entregando o seu melhor, e isso é muito bom. Então, se você puder, para a glória de Deus, dê o seu melhor, trabalhe muito, sirva muito, mas não se perca. Não perca o seu coração, não perca a sua alma, não perca a sua família, não perca os seus relacionamentos, e principalmente não perca a sua fé. Trabalhe muito, sirva muito, mas não deixe de estar com Jesus. Não abandone a sua devoção, não faça isso. Sabe aquele dia agitado, aquele dia cheio de preocupações, onde você tem muito problema para resolver? Quando esse dia chegar na sua vida, lembre-se de escolher a boa parte. Coloque-se aos pés de Jesus, ouça o que Ele tem para te ensinar, desfrute de comunhão com Ele, porque tudo aquilo que você precisa resolver não vai ser na força do seu braço, mas vai ser com a graça dEle sendo liberada sobre a sua vida. Primeiro ser cristão, estar com Cristo, para depois fazer alguma coisa, porque não é sobre o que você está fazendo, é sobre quem você está se tornando. E para encerrar, eu quero fazer apenas duas aplicações. A primeira aplicação é que na sua vida, na minha vida, antes de representarmos a Jesus através do serviço, primeiro precisamos passar tempo com Ele, tempo a sós, relacionamento diário. Ou seja, antes de você desejar fazer qualquer coisa para o reino de Deus, gaste tempo com Deus desse reino. Se encontre com Deus antes de servir pessoas, e elas vão te agradecer por isso. Segunda aplicação: o ideal é que em nossas vidas houvesse uma complementaridade entre Marta e Maria, onde Marta aprenderia a ter um coração adorador como o de Maria, e Maria aprenderia a ter mãos para servir como as de Marta. Então haveria uma mistura de devoção e serviço, uma mistura do ativo com o contemplativo, e essa é a grande lição
para todos nós como igreja nessa noite, entendendo que a contemplação vem primeiro, a ação vem depois, a adoração vem primeiro, o trabalho vem depois, a devoção vem primeiro, o serviço vem depois. E bem-aventurados são os equilibrados, que primeiro adoram como Maria e depois disso servem como Marta. Minha oração é que nessa noite haja essa complementaridade nas nossas vidas, que você tenha um coração como o de Maria para adorar e as mãos de Marta para servir com excelência, mas sempre lembrando que devoção vem primeiro, serviço vem depois. Muitas e muitas pessoas, quando chegam aqui na igreja local, chegam: pastor, já quero fazer alguma coisa, quero entrar no ministério. Eu falo: calma, irmão, respira, vem ser igreja com a gente primeiro, vai lá no pequeno grupo, se relacione, esteja com Cristo, aí depois a gente pensa se você vai fazer alguma coisa, porque relacionamento precede o serviço, e nós não abrimos mão desses princípios, nós não abrimos mão dessa verdade, porque se for só para fazer, você arruma um trabalho lá fora, ainda vai receber um salário por isso, mas aqui a gente não está aqui por salário, estamos aqui para a glória do nosso Pai, e nós não queremos fazer nada sem a presença dEle nas nossas vidas, nada, absolutamente nada. Se você puder nessa noite, por gentileza, se colocar de pé e fechar os seus olhos. Quem sabe é nessa noite que você de uma vez por todas vai escolher a boa parte. Não estou falando para você abrir mão das suas agendas e responsabilidades. O que eu estou dizendo é que simplesmente você não vai negligenciar o mais importante, que é estar aos pés do seu Senhor,